Graça e paz, querida igreja, abençoados de Deus, amém? Como é que está o dia de vocês? Tá bom? Vamos ler a Bíblia Sagrada e estudar, fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor, amém, irmãos? Que é abrir a Bíblia, que é ler, meditar nela e aprender alguma lição. É maravilhoso, irmãos, como a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. E de fato ela é eficaz. Eu não sei aqui os irmãos se tem o costume de ler um texto e daí passado alguns anos lá na frente você lê, Deus te fala outras coisas, não é assim? Então essa leitura desse ano então está muito boa, porque eu estou notando tanta coisa nova, né? Coisas para conferir, coisas para aprender. Isso é bom, querido, isso é graça de Deus na nossa vida. Vamos ler então 2 Crônicas 31 e 32, vamos ver as contribuições para o templo, e depois nós vamos ver um rei chamado Senaqueribe, que ele apronta, né, ameaçando Judá, né, e Deus certamente vai dar o livramento, né, ao seu povo. Deus, muito obrigado, quão bom, Senhor, é nos reunir na tua casa, para ler e meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nesta noite, mais uma vez. Ajuda fortalecendo o nosso coração na Tua presença, nos guiando, nos consolando, nos ensinando dia a dia a Tua palavra. Mais uma vez, toda a honra e toda a glória nós damos a Ti, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos, nós estamos agora, né, no capítulo 31 e 32, vendo as contribuições que o rei Ezequias e todo Israel deu, né, para o culto. Lembra, irmãos, que não é aqui, né, como lá atrás, nos tempos de Salomão, para a construção do templo. Agora é para o culto, para o retorno do culto a Deus, como nós vimos na semana passada, que foi celebrada uma Páscoa como nunca havia sido celebrado, né, o registro da Bíblia diz, desde os dias de Salomão, que foi, na verdade, o construtor do templo. De certa forma o culto em Israel estava abandonado, irmãos, já havia tempo, né? Já havia muito tempo que o culto em Israel não era como, né, Deus havia desenhado, Deus havia projetado para o povo de Israel. O que nós encontramos agora? Fim da Páscoa, né? Finalizada a Páscoa, que nós vimos registrado no capítulo 30, aquela Páscoa como nunca houve desde os dias do rei Salomão. O que acontece? O povo sai derrubando os altares idólatras, e o povo então, irmãos, volta a entregar os dízimos. Aqui fala dos dízimos de cereais, dízimo das vacas, das ovelhas, dos cordeiros, dízimo das colheitas. Eles voltam a entregar o dízimo, irmãos, e a ofertar. E aí está registrado para nós que houve uma abundância tão grande, mas tão grande em Israel, em Judá, né, no templo, vamos dizer assim, que foi possível que todos os levitas e sacerdotes reiniciassem os trabalhos no templo, né, irmãos? Lembra que o templo era o centro, né, é o centro da expressão da fé do povo judaico. Obrigado, viu, irmão Anderson? E aí, já havia muito tempo não tinha culto, e fica muito claro por que não tinha culto, irmãos. A tribo de Levi, toda ela, não podia ter outro trabalho, senão o trabalho do templo. Já que nós estamos aqui falando de muitos reis que deixaram de celebrar as festas, deixaram de cobrar do povo de Israel o culto a Deus, fica muito claro que não tinha ali dízimos, ofertas, não tinha nem alimento, na verdade, para que os sacerdotes e levitas se alimentassem. Certamente, irmãos, eles estavam trabalhando para poder ter o sustento para suas vidas. Imagine só um povo que não tinha nada direcionado para eles, além de servir a Deus, no templo, o templo não funcionava. Se não funcionava, não tinha culto. Bem, eu já falei para os irmãos que até hoje, sabe-se em Israel muito bem, quem pertence à tribo de Levi, sabe-se também em Israel, quem pertence à família de Arão, que é a família sacerdotal. E eu já disse para os irmãos, por exemplo, que os sacerdotes não têm trabalho na fé, vamos dizer assim, no templo, desde que o templo foi destruído. Nós sabemos que o templo foi destruído lá por volta do ano 70 depois de Cristo.
Enquanto Cristo caminhou por essa terra, o templo estava lá. A Bíblia registra ele indo lá, ele lendo o livro, o rolo, né, da lei. A Bíblia mostra ele expulsando os mercadores que estavam no templo. Então o templo estava de pé, no tempo de Jesus. Porém, sabemos que muito em breve, logo depois de Jesus, né, subir ao céu, aquilo foi destruído, todo aquele templo foi destruído. Uma vez que não tem templo em Israel, então não tem culto no templo, porque para Israel não existe outro templo, irmãos. Para Israel, para o judaísmo, melhor dizendo, só existe um templo, né? Só existe um templo, não existe dois. A sinagoga não é templo dentro do padrão que nós estamos estudando no Velho Testamento. Não é. Sinagoga é o lugar de leitura, né? É o lugar de compartilhar, mas não é o templo, não existe. Templo para eles existiu o primeiro que Salomão construiu, esse que nós estamos vendo, que será destruído, e o terceiro templo, que é o sonho deles em construir, até o dia de hoje, nada disso. Então veja bem, irmãos, quando não há templo, então não se levava dízimo nem oferta, porque não havia culto, melhor dizendo, havia templo, mas não havia culto. O templo, já há muito tempo nós estamos acompanhando a Bíblia, e o templo está sendo todo avacalhado, irmãos. Entra um rei e distribui objetos de prata, de ouro do templo, entra outro rei e apronta mais um pouco. O próprio rei Senaqueribe ainda chega a dizer e a lembrar de que o próprio Ezequias também entrou nessa, de mexer em parte do templo, no tesouro do templo, e dar aquilo, né, meio que de presente, meio que de suborno para o rei da Síria. Então, quando eles voltam da Páscoa, veja que a Páscoa foi uma grande festa, como nunca havia em Israel, desde o tempo de Salomão. Nós vimos no capítulo anterior. Então, depois daquele evento, daquela festa, o povo volta com tanta garra, com tanta graça, com tanto poder na sua vida, que eles tomam algumas posições que estão registradas nesse capítulo 31, irmãos. Eles derrubam os altares idólatras, né? Depois Ezequias estabelece o turno dos sacerdotes. Depois o povo começa a trazer, verso 2, ofertas pacíficas para ministrarem diante de Deus, oferta, está vendo? E depois o próprio rei contribui do seu próprio tesouro, né, muitas coisas. Depois, irmãos, começa a se trazer dízimos e ofertas, verso 6, né, dízimo de vacas, né, tributos, né, que eles vão começar a trazer diante do Senhor, trigo, mosto, azeite, mel e todo tipo de produto do campo, e traz da abundância de tudo que Deus deu para eles, ao ponto do rei, irmãos, ter que fazer uma dispensa para poder colocar todas aquelas coisas. Assim, os levitas e sacerdotes puderam voltar e trabalhar no templo, sem condições, irmãos, sem mantimentos. Não há como levitas, não há como os obreiros executarem o trabalho do Senhor, ainda assim nos dias de hoje. Há quem ainda não entenda o propósito de dízimos e de ofertas. Como é bom, irmãos, quando a gente entende para que servem os dízimos e as ofertas que a gente entrega na igreja. Não se pode pensar que o dinheiro que a gente dá, entrega na igreja, irmãos, nós vamos colocar ele lá no gasofilácio, né, vai deixar ele em algum lugar, e Deus vai vir de noite e vai pegar aquele dinheiro. Tem gente que ainda pensa que é assim. Não é. Isso é para, irmãos, o gasto na obra do Senhor. Aqui é para que levitas e sacerdotes pudessem viver do templo e não depender de trabalhar em outro trabalho. Então, assim, é para manutenção do templo que nós precisamos compreender, tá? Tem gente que tem ainda aquela ideia, tem gente que encara o dízimo como que não tem nada a ver com ele. Agora, por outro lado, dízimo e oferta é um ato de fé, que está atrelado a bênçãos de Deus. Malaquias fala isso para nós, né? Tanto que, se alguém te disser, vamos lá num culto de prosperidade financeira, vai orar e tal, e vai funcionar, nem adianta ir, porque Malaquias 3 diz, muito claro para nós, se entregarmos os dízimos e as ofertas, Deus vai fazer algumas coisas, repreender o devorador, né? Devorador é o quê? Tudo que devora, que destrói, né? E o Senhor vai mandar uma bênção tal que a pessoa vai poder sentir
que é um milagre de Deus na sua vida. Isso se referindo, irmãos, a bênçãos materiais. Então não existe esse negócio. É aquilo que eu falei no dia do culto de libertação. O que liberta é a palavra, que liberta é o conhecimento da palavra. Então esse pessoal precisa parar de fazer propaganda que culto de libertação é aquela oração que eles chamam de forte, né? É da pessoa poderosa. Não existe isso, não existe. Nós vimos lá que quando a gente conhece a palavra, conhece a verdade e obedece, prosperamos em todas as áreas da vida. Está cheio de exemplos e de textos que são assim. Por exemplo, Deuteronômio 28 é a chave para quem quer aprender como ser abençoado e como ser amaldiçoado. Porque a primeira parte fala como ser abençoado, a segunda é como ser amaldiçoado. Então, você escolhe, né? Deus propõe para a gente, em Deuteronômio 28, o caminho da bênção e o caminho da maldição. O da bênção é o quê? Se não ouvir atentamente a voz de Deus, os mandamentos de Deus, obedecê-los e pronto, vem a bênção. Agora, a maldição é não ouvir atentamente a voz de Deus e muito menos obedecer. Aí a maldição vem junto, vem um pacote. Então quer dizer, condicional, não existe aquele negócio de florear, é Bíblia, é conhecer Bíblia, é estudar a Bíblia, irmãos, é vir para a igreja de estudo, escola dominical, é escrever, é quando Deus te dá aquela luz assim, ó, né? Aquela luz, opa, entendi, anota aquilo e vai agora, ora a Deus, e confirma, vê se é aquilo mesmo, né? E coloca aquilo em prática. É assim que funciona a bênção, irmãos, não é o caminho que o mundo nos oferece. Então a gente entende isso. Então esse povo, ao fazer isso, então eu faço questão de frisar, dízimos e ofertas são para a manutenção da obra de Deus aqui na terra. Enquanto a igreja existir, assim será. Então não pense que é para outra coisa. O que existe atrelado a esta fidelidade é bênção material de volta. O Senhor vai repreender o devorador, vai te abençoar materialmente e você vai ver a maior abastança, a abundância na sua vida. É aplicar no reino de Deus. É aquela frase lá, ó, que Deus me deu, lá, ó, invista no reino de Deus e você receberá de Deus. Fechou, amém, queridos? É aquilo ali, ó. Você investe no reino de Deus, Deus te abençoa, né? Você não investe no reino de Deus, Deus vai te dar o básico, o basicão. O que é o basicão? O basicão é o basicão para você morrer, para você não morrer aí e viver, porque a Bíblia chega a dizer que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o não justo, da mesma forma. Ou seja, tem coisas que Deus dá para todo mundo, né? Tem coisas que Deus dá para o justo e para o ímpio, mas tem coisas que Ele só dá para o justo. E essa aqui é uma delas. Amém, igreja? Está entendendo? Quando a Bíblia fala lá que o sol nasce, Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o não justo, quer dizer que tem coisa que Ele dá para todos, mas tem outras que Ele dá só para aquele que é justo, que é fiel, aquele que está compreendendo sua palavra e vai obedecer. Senão, você terá que rasgar Deuteronômio 28. Tá? Senão você vai ter que tirar Deuteronômio 28 da sua Bíblia. Por quê? Porque ali fala, se aquela pessoa que ouve e obedece Deus, Ele manda um punhado de bênção. Agora a pessoa que não obedece, não ouve, Ele manda um punhado de maldição. Então, não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? Isso é muito claro, isso aí é Bíblia. Agora a gente às vezes vive a vida inteira e não consegue colocar em prática exatamente aquilo que Deus nos orienta a fazer. Eu costumo dizer que as orientações de Deus são chave para nós, irmãos. Chave que abre portas, sabia? Chave que abre portas. As orientações de Deus são chave que abre porta. Agora, Ele te dá a chave. Agora, bem cá, abrir a porta vai depender de quem? De você. A chave é a orientação, a chave é a revelação, vamos dizer assim. A chave é quando está ali na Bíblia, você nunca tinha percebido e Deus mostra, está aqui, aquilo é chave. Agora, uma chave na mão, ela só tem valor se ela for colocada, né, lá na fechadura, ser torcida e ter um trabalhinho. O trabalho é pegar a chave, ir lá, torcer e abrir a porta. A chave tem esse trabalho. Agora tem gente que não quer esse trabalho. Tem gente que só fica lá orando, esperando que Deus vai mandar. E aí, Deus te deu a chave. Tá bem, já imaginou? Deus te deu a chave, toma a chave, vai lá e abre. Mas aí é que está. Para ir pegar a chave e lá abrir, você tem que deixar de ser preguiçoso, deixar de ser preguiçosa, né? Para pegar a chave e lá abrir, você tem que ter fé que a chave vai funcionar. Eu tenho um bolo de chave da igreja, a Creuza também tem ali, né? A Zita tem. A gente pega aquele bolo de chave com fé, que na hora que eu meter lá na fechadura, ela vai abrir, né? Olha para você ver, o exemplo do nosso bolo de chave é bom, né? Se entregar aquele bolo de chave, né, irmã Creuza, para outros irmãos aqui na igreja, eles vão ficar ali, assim, vão ficar ali horas e horas tentando achar. Ainda fica nervoso, ai, não consigo não, me ajuda aí.
né? Agora eu pego, a Creuza pega, os outros irmãos aí já pegam a bola, eu já pego e balango ela assim e falo, essa aqui, ó. Por quê, irmãos? Porque eu tenho esforço, eu uso aquela chave muitas vezes, então eu sei, a gente decora. Quando você começou ali, Creuza, era fácil achar a chave? Hoje é difícil? Hoje é difícil? Hoje é fácil. Está vendo, irmão, como é que Deus dá para a gente exemplos, para a gente mostrar para você? Né? Então, se você é o tipo de crente preguiçoso, está na igreja há muitos anos, Deus te dá a chave, e um bolo de chave ainda é um bolão, muita coisa, Deus te dá um bolo de chave. Mas se você é o crente preguiçoso, que fica em casa dormindo, espiritualmente que eu quero dizer, e não levanta e vai lá para testar a chave na porta, você vai continuar não conhecendo, a chave está na tua mão, um bolo de chave você não vai conhecer. Irmãos, é assim que funciona o que nós estamos passando aqui, toda quinta, todo domingo de manhã na escola bíblica dominical, o que você faz todo dia na igreja, é isso, é Deus te entregar a chave. Só que Ele te entregou uma chave um ano, uma vez, depois mais outras chaves, e você pegou aquilo e jogou aquilo para lá. É o crente, irmãos, que não anda, não esforça, né, não aplica na vida aquela palavra. Então ele escuta, mas ele não prospera, né? Ele não prospera, ainda que a palavra garanta aquilo, não prospera, em área nenhuma, porque não consegue pegar o bolo de chave que Deus já deu e ir lá e usar aquilo e colocar em prática, tá vendo? É assim que funciona, assim é a fé sem obra é morta. Deus fechou direitinho, não é? O que é obra? Trabalho. Então a fé sem trabalho não vale para nada, é morta. O que mais temos na igreja, irmãos, é crente sem obra, é crente sem trabalho, porque está com um bolo de chave na mão, mas não trabalha. Fé sem trabalho, fé sem obra, fé sem serviço, e é inútil, irmão. Você fica perturbando ainda, porque criando caso com os outros, ensinando coisa errada, julgando os outros de maneira que não devia julgar, porque ninguém deve julgar ninguém, tomando decisões e escolhas erradas. O que tem de gente, irmãos, que vive anos e anos na igreja e não consegue tomar decisões chave. A gente vê isso muito, irmãos, dentro das igrejas, pessoas tomando decisões erradas, porque tem um bolo de chave que ela vem colhendo a vida inteira, uma pinca de chave, mas não sabe usar, nunca usou aquela chave, nunca colocou em prática. Então, assim, é muito importante de entender, irmãos, olha, depois da festa, eles trabalharam, eles saíram, derrubaram os altares idosos, derrubou coisa ruim que tinha na vida, né, na igreja em Israel, vai cumprir a lei, dizimar e ofertar, e aí com essa abundância o culto fica uma bênção, porque os sacerdotes e levitas podem voltar a trabalhar. Lembra, estamos aqui então depois da festa da Páscoa, hein? Veja que depois da festa tinha que ser assim. Depois de uma festa, irmão, a gente tem que voltar com garra, com força, decidido a derrubar os altares idólatras, fazer uma limpeza na vida espiritual. É isso que faz a gente crescer, irmãos, né? Compromisso, eu vou ser fiel nos dízimos, vou ser fiel nas ofertas, eu vou levar tudo que eu puder levar para que a igreja, para que o culto a Deus funcione com os obreiros alegres, satisfeitos. Está vendo, querido? É isso que faz a gente crescer. Está vendo? Nós tivemos uma festa, e o meu desejo é que depois da festa, assim como o texto que nós acabamos, depois da festa da Páscoa, o Senhor levante esses homens e mulheres com esse desejo ardente de derrubar os altares, derrubar aquilo que não pertence a Deus, né? Lembra que os altares aqui que foram derrubados eram aqueles altares que não pertenciam a Deus. Tira, irmão, os altares que não pertencem a Deus, seja lá o que for. Tem muitos que o altar é o futebol, e hoje teve jogo, né? Jesus, né? Teve jogo hoje. Então, teve gente que já deve ter sofrido, né? Até o Brasil começar a fazer os gols lá. Eu nem sabia que o Brasil ia jogar, tá? Nem sabia. E eu estou preocupado com o Brasil, mas não o Brasil da Copa, estou preocupado com o Brasil, governo, amém, queridos? Governo político. Mas tem gente que põe essas coisas como altar na sua vida, como Deus na sua vida, e aí a coisa vai mal, mas mal mesmo, tá, irmãos? Aí sim, irmãos, então, dessa forma, com esse ânimo todo, Ezequias então continua a fazer o que é reto aos olhos de Deus. Isso agrada muito, muito a Deus, irmãos, o que Ezequias está fazendo, mas muito mesmo, tá? Ele está então ali decidido, com toda a força, a ver Deus se manifestando no meio do povo de Israel, como já não se manifestava há muito tempo. E a Bíblia chega a dizer assim: em toda a obra que começou no serviço do tempo a Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus de todo o coração, o fez. E assim Ezequias, olha o verso 21, último versículo, assim Ezequias
prosperou. Capítulo 31, versículo 21. Assim ele prosperou. Está vendo a palavra prosperar? Assim ele prosperou, porque ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Seguindo, irmãos, agora, no capítulo 32, nós vamos encontrar agora a interferência de um rei, irmãos, de uma maneira muito audaciosa, que é o rei Senaqueribe, que vem ameaçar Judá. Só que acontece um fato nesta ameaça, que vale a gente destacar, irmãos. Olha, ele havia vencido vários povos. O rei Senaqueribe e seus pais haviam vencido muitos reis e muitos povos. E é incrível como, quem aqui já pescou, irmão, de corda? Aquela pescaria que você faz lançando, eu esqueci como é que chama agora, a gente lança a corda ao invés de, hein? Não, de corda mesmo, você pega o rolo de corda com anzol e lança, e vai dando corda, eu não sei como é que chama aquilo, hein? Como é que é? Linha larga, eu vou ser sincero que eu não sei o nome, linha, pescar de linha, eu já fiz isso, eu morava na beira de rio e tal, e pescava. Mas é aquela linha larga que você falou, né, irmão? Eu não sei, de fato eu não sei. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, que a gente quando vai fazer aquela pescaria, a gente faz aquilo, lança o anzol com a isca e deixa ele ir, e manda, e dá corda, irmãos. E quando o peixe começa a piscar, claro que tem uma boia para você ver lá, ela fica, né, a boia é um sinal de que tá parado, tá quieto. Quando começa a mexer aquela boia, você sabe, tem peixe. Só que você tem que fazer uma estratégia, você tem que puxar a corda, você dá a corda e depois puxa a corda. O que eu vejo? Deus deixou os reis da Síria, não apenas Senaqueribe, a vencer muitos povos, mas venceram, irmãos, e foram vencendo, e num dado momento ele vem aqui agora, irmãos, para poder afrontar Judá. E aí ele afronta Ezequias, que diante do seu temor, ele busca a Deus, né? E ele chega até a envergonhar na verdade o rei Ezequias, por lembrar, né, que há tempos atrás ele havia mexido nos altares, né, de Deus, dado parte do templo de presente, e ele chega a afrontar, irmãos, envergonhar o líder de Israel, de Judá, o rei Ezequias. Então veja bem, por ele ter vencido muitos povos, irmãos, ele então vai, agora na sua afronta, ele compara o Deus de Israel aos deuses daquelas nações que ele havia vencido no passado. Ele vem e compara, a afronta é tão grande que ele começa a dizer, olha Judá, não creia no rei Ezequias que está dizendo isso e isso para vocês. O rei Ezequias está dizendo, né, que o Senhor, o nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria, verso 11, mas olha, não acredita nisso não. Porque qual Deus pôde livrar os povos que eu e os meus pais afrontamos? Olha bem, ele começa a dizer, todos os outros povos nós destruímos, os deuses deles não puderam fazer nada. E ele chega a dizer, olha, e assim eu farei também com este povo, porque o Deus de vocês, ou seja, o Deus do rei Ezequias, nada vai poder fazer contra mim, porque eu venci os deuses de todas as nações. Então, querido, olha para você ver como a afronta, ela foi grande, né? Só que ele vai se dar mal, irmãos, porque Deus, né, vai derrotá-lo sem nenhum exército. A palavra diz para nós que não foi preciso nenhum exército para vencê-lo. E aí, irmãos, eu quero fazer agora aqui uma análise com vocês da situação do Brasil. É nisso que eu estou batendo, é nessa tecla que eu estou batendo, mas é difícil demais, irmãos, a gente colocar em prática a palavra de Deus. Quando eu falei para vocês que o Brasil precisa da igreja no lugar de igreja, que o Brasil precisa da igreja orando, clamando, adorando, que o Brasil precisa de uma igreja que é aceita diante dele, porque uma igreja que é aceita diante de Deus, Deus vai livrá-la do mal, mas uma igreja que se mistura com o mundo, com a política e com as coisas podres desse mundo, Deus não tem compromisso com essa igreja, irmãos. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos, Deus não estava dizendo, Jesus não estava dizendo ali, que ele tinha compromisso com uma igreja qualquer. Ele disse, a minha igreja. Amém, queridos? É a minha igreja. E ninguém me convence que Deus precisa de mim para vencer.
Ninguém me convence que Deus precisa de um político A ou B para abençoar a nossa nação. Ninguém me convence que Deus precisa de alguém para abençoar. Ele abençoa quando Ele quer. Quando Ele vê uma igreja contrita, aflita e santa, Ele livra aquela igreja, Ele livra aquele povo. Nós não temos esse povo hoje, irmãos. Eu estou aí do meu lado, fazendo o que eu posso para os irmãos entenderem. Se nós santificarmos e buscarmos a Deus, Ele tem compromisso, porque assim somos a sua noiva, a sua igreja, aquela que Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá bem, queridos? Amém? Então, acima de tudo, acima de qualquer estratégia, a gente tem que fazer a estratégia certa. Vamos orar, vamos buscar a Deus. É o que o rei Ezequias vai fazer, ele vai buscar a Deus. É o que o rei Josafá fez quando ele estava sendo confrontado. O que ele fez? Foi buscar a ajuda de Deus, e Deus falou: nessa guerra não tereis que pelejar, fica tranquilo, veja o livramento que Deus vai dar. É nesse Deus que eu creio, e esse é o papel, irmãos, da igreja, é o meu papel, o seu papel. Mas a gente está perdendo energia, perdendo tempo, sufocado, e pensando, e aí, vai ser assim, vai ser quando a igreja alcançar o coração de Deus, quando ela orar, e Deus falar: não, eu vou livrar a minha igreja, eu vou livrar meu povo, é assim que será, o milagre acontece. Então, irmãos, este rei fez o que fez, e a Bíblia vai dizer para nós, né, verso 20, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, porém, oraram por causa desta afronta e clamaram ao céu. E o verso 21, e o Senhor enviou um anjo. Ô irmãos, eu acho linda a palavra de Deus. Capítulo 32, verso 21. E o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens de guerra da Síria. Um anjo, irmãos. Nossa, chega a arrepiar aqui agora. É aquilo que eu falo, quando a gente está na presença de Deus, o culto é bom, amém, queridos? O culto está ótimo para mim. Irmãos, um anjo que Deus enviou, e a gente fica aí, irmãos, se cortando para Deus fazer algo pelo Brasil. Um anjo, Deus pode mandar quantos anjos, irmãos, se Ele quiser? Ele pode mandar 2, Ele pode mandar 3, Ele pode mandar 4, Ele pode mandar o tanto que Ele quiser, mas basta um anjo. Sabe, irmãos, sabe, com todo respeito do fundo da minha alma, porque eu não sou melhor do que ninguém absolutamente, e talvez eu seja o pior de todos os servos do Senhor, mas sabe o que o Brasil está parecendo, os crentes do Brasil estão parecendo? Os crentes do Brasil estão tão desorientados, irmãos, com essa questão política no Brasil, que estão parecendo os sacerdotes de Baal, que Elias depois cortou tudo na espada. Você lembra como é que os sacerdotes de Baal fizeram, quando eles colocaram o sacrifício e começaram a chamar para Baal responder? O que eles fizeram, irmãos? Lembra lá, vamos me ajudar a lembrar. Não é? Eles ficaram desesperados: Baal, responde com fogo, porque a aposta, né? A aposta de Elias era preparar o altar, colocar lenha, colocar lá o seu animal e orar ao Deus. E o Deus que respondesse com fogo era Deus, era essa a aposta, vamos dizer assim. Então eles fizeram primeiro. Irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram desde de manhã até de tarde clamando, e como Baal não respondia, eles começaram a se retalhar, a se cortar, assim: vem, responde, faz alguma coisa. E depois que não conseguiram nada, ele vem, prepara o altar, limpa tudo, o profeta Elias, né? Coloca os elementos, né, que ele tinha que preparar, e ele ora a Deus com muita calminha, vem fogo do céu, como holocausto, e lambe a água ao redor, irmãos, sem nenhum estardalhaço. Com todo respeito, os irmãos vão de me entender, Deus me usa de vez em quando, e me usa muito para ter uma visão geral das coisas do acontecimento. Irmãos, os crentes no Brasil, crentes eu estou chamando um bolo todo, eu, você, todo mundo, tá, irmão? Todo mundo que diz que é crente aí, todo mundo que está pedindo a Deus para resolver, estão exatamente igual ao sacerdote de Baal, irmãos, se cortando, se pulando, se estribuchando, fazendo a coisa errada, irmãos. Está aqui o correto, está aqui o certo que funciona. Irmãos, se desde o início tivesse levantado um culto a Deus, em tal hora, Brasil inteiro, online, Deus teria respondido no primeiro dia, queridos. Não teve isso, irmãos. Se vocês não notaram, eu vou dizer para vocês, sempre na história bíblica, o diabo se mete no meio dos filhos de Deus. Se meteu desde o início, querido, para tirar a igreja do lugar de igreja e colocar esse calor que a gente tem para resolver as coisas. Ah, Deus, abre os olhos do teu povo. Amém, igreja?
Amém, igreja? Deus não ouve uma oração de madrugada, irmãos. Deus não ouve uma oração de pessoas que estão divididas e não estão compreendendo o propósito. Mais de uma vez, irmãos, Israel estava em pecado, perdeu a guerra, e tentou ir depois, sem tirar o pecado do meio deles. Eles foram quebrar a cara outra vez, até que tirou o pecado do meio deles e Deus deu a vitória. Está entendendo, irmãos? Amém, igreja? Amém, igreja? Pensa nisso, faz uma comparação nesse desespero, nesse estardalhaço e nesse trem que não surte efeito, não surte resultado. Lá na frente Deus vai dar a vitória? Vai! Tem certeza absoluta, 200% certo que Deus vai dar a vitória. Mas não será a vitória, irmãos, por causa desse cortar, desse estardalhaço, porque não é assim que funciona. O que o Senhor quer mesmo é levantar a sua igreja. Mas Ele não está levantando a sua igreja. Aliás, a sua igreja não está se levantando. Então a gente precisa entender, irmãos. Então veja bem, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens de guerra, os chefes, os oficiais do acampamento da Síria, pelo que ou seja, o rei da Síria, voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha. Irmãos, Deus fará os inimigos nossos virarem as costas com o rosto coberto de vergonha. E naquele dia, não se esqueça de dar glória só a Deus e não a homem nenhum. Amém, queridos? Porque Deus há de sarar esse Brasil, há de sarar essa nação, Deus há de livrar a sua igreja, mas não será por causa dessas coisas, porque está tudo bagunçado, tudo errado, tudo fora. Era hora de orar e orar. E você vê aqui que basta um anjo. Por isso que eu quero que você guarde esse versículo 21. Deus enviou um anjo só. Não foi uma legião, foi um anjo que acabou com todos os homens de guerra, com todo o exército da Síria e fez o rei voltar envergonhado para sua casa, tá? Porém, depois de tantas coisas boas, de tantos milagres, de tanta vitória, vai o coração de Ezequias se exaltar e ele acaba, irmãos, caindo numa provação dos embaixadores da Babilônia que vieram até ele. Este acontecimento não está narrado aqui no capítulo 32 de 2 Crônicas. Aí você vai me perguntar assim, pastor, por que será que aqui em 2 Crônicas 32 não está narrado essa falha horrível que o rei Ezequias teve? Apenas um registro muito por alto. Sabe por quê, irmãos? Mais uma vez eu digo, porque aqui em Crônicas está sendo repetidos os fatos que já aconteceram no passado, estão sendo repetidos para um povo que está no exílio. E aqui não há de forma alguma a intenção de trazer tristeza, dor, decadência para um povo que está em tristeza, em dor e em decadência. À beira de sair do exílio, porque nós vamos ver lá, logo na frente, né? No livro de Esdras, o andar da carruagem e a saída deles deste momento doloroso que é o momento do exílio. Tanto que 2 Reis, capítulo 20, vai narrar para nós, tá? A falha que o rei Ezequias teve, que foi fatal para ele. 2 Reis 20, a partir do versículo 12, tá, irmãos? Está narrado para nós lá, a embaixada de Maradoc Baladã. Ele envia, o rei da Babilônia envia uma embaixada lá, e o rei Ezequias vai e mostra tudo que ele tinha, todos os tesouros, tudo que ele tinha, e aí depois o profeta vai pegar ele na reta, e vai chamar a atenção dele, o profeta Isaías. Lembra que nós estamos lendo coisa aqui de Isaías, de Jeremias, que nós vamos ver outros relatos lá nos livros dos profetas Isaías e Jeremias, quando eles contarem esses acontecimentos. Mas lá então em 2 Reis 20, versículo 12 para frente, nós vamos encontrar esta falha horrível, que o rei Ezequias teve. E aí o Senhor usa Isaías para dizer, ouve a palavra do Senhor, dizem que tudo que houver em teu palácio, com o que os teus filhos entesouraram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma sobre coisa. E até mesmo seus filhos, que descenderem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Porque ele fez o que não devia fazer. Agora, irmãos, o que dói o coração, é que na verdade, a Bíblia diz que Deus fez isso com ele, para testá-lo. É muito importante, irmãos, a gente ler a Bíblia capítulo por capítulo, quando a gente vê aqui, ele caiu no caso da embaixada
dos embaixadores da Babilônia. Isso eu li lá para você, segundo Reis, o acontecimento. Agora, abra a tua Bíblia aí, você já deve estar aberta, no 2 Crônicas 32, 31. Você vai ver, olha o que diz. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos governantes da Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizera naquela terra, olha bem, irmãos, Deus o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Ficou orgulhoso. Mas aí é que eu queria que os irmãos entendessem. Ô, irmão, quando a gente conhece a Deus, a vida fica muito mais fácil, irmãos. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus mesmo. Não é conhecer Deus do jeito que o pregador de lá fala que Deus é. Mas quando você conhece Deus pelo caráter de Deus, é a forma dele agir. Veja, irmãos, versículo 30 e 31. No 30 diz que foi Ezequias que tapou o manancial superior das águas de Gion, que canalizou para o ocidente a cidade de Davi. E termina o versículo 30 dizendo assim: Ezequias prosperou em tudo o que se propôs a fazer. Ao 31 diz: contudo, no negócio dos embaixadores, dos governantes da Babilônia, que foram enviados a perguntar acerca do prodígio que fizeram naquela terra, olha bem, Deus o desamparou. Irmão de Deus, irmã de Deus, presta atenção. Deus desamparou o rei Ezequias. E Deus vai te desamparar um dia, se não te desamparou ainda. Tem gente que não conhece Deus. Sabe por que muitos homens caem? Você já viu algum pastor que você já conheceu, ou pelo menos já ouviu dizer dele na TV, não importa, que era muito usado por Deus e caiu? Levanta a mão sem vergonha, eu preciso da sua resposta. Eu já, e acho que todos vocês viram. Tem gente que radicaliza, fala, não, caiu porque sempre foi pecador. Não, irmão, está escrito aqui, olha, Deus abandonou o rei Ezequias para provar o que tinha no coração dele. Deus abandona a gente para provar o que tem. Sabe aquele homem bonitão, aquela mulher bonitona, gostosão, gostosona? Um dia vai aparecer na tua vida e Deus vai te abandonar. Sabe aquela chance de enriquecer ilicitamente, de roubar, sei lá de quê? Um dia Deus vai te abandonar. Sabe aquela bebida, sei lá o quê? Um dia Deus vai te abandonar. Sabe aquela situação que para te derrubar, um dia Deus vai te abandonar. E aí, querido, Deus vai fazer isso para provar o que há no teu coração. Deus faz isso com os seres humanos. Só que a gente não conhece, por isso que cai, querido. Não é vangloriar em nada, não é se exaltar como Ezequias se exaltou, né, por causa de tanta coisa que ele fez, mas é conhecer que Deus vai fazer isso, estar pronto para que quando Ele fizer, você tomar a atitude certa. Ah, mas por que Davi caiu, sendo que Deus escolheu? Porque Deus abandona o homem para provar o que há no coração dele. Por que José não caiu quando a mulher do patrão deu em cima dele? Porque Deus abandona o homem para testá-lo. José tomou a decisão certa, Davi não tomou. Por que Adão entrou na onda de Eva e ele pecou, ele caiu? Porque Deus abandona o homem um dia para prová-lo e para testá-lo. Adão tomou a decisão errada, já José não tomou a decisão errada, tomou a decisão certa. O fim de Adão foi um, o fim de José foi outro. O fim de José foi um, e o fim de Davi foi outro. Cada um toma a sua decisão. E todos, em algum momento, são abandonados por Deus para ver o que há no teu coração. E no dia do teu abandono, você precisa saber o que você vai fazer. Porque é possível você fazer a coisa certa. Senão você nunca vai ser provado do teu amor. Senão sempre será Deus fazendo. Pare e pense, querido. Sempre será Deus fazendo. Por isso que as pessoas culpam Deus de tudo. Porque elas não entendem. Não entendem que em um dado momento Deus abandona. Para ver o que você vai fazer, o que você vai escolher. Por isso que Ele fala, eis que vos proponho o bem e a vida, o mal e a morte. Escolhe o bem para que vivas. Ó Israel, eu vou abandonar vocês. Vocês vão ter que fazer uma escolha, eu vou deixar vocês livres para escolher, abandonei, eu não escolho por vocês, eu não decido por vocês, Israel, vocês terão que decidir. E aí o povo caía, toda hora que eles tinham que decidir, eles caíam. Tem gente que pensa, irmãos, errado e crê num Deus que não existe, crê naquele Deus que parece que o tempo todo Ele está te segurando, te empurrando, te conduzindo. E aí quando você caiu por quê? Te conduziu errado? Não, querido, Ele te abandonou para provar o que há no teu coração.
É a regra, é como funciona. Abandonar, o irmão está entendendo como, vocês estão entendendo como abandonar, né, irmão? Tá? Aí de nós, se ele falar assim, acabou, no dia que ele falar acabou, a gente cai duro, mas ele nos abandona ao nosso bel prazer, ele nos abandona para a gente, faz o que você quiser e eu assino embaixo. É mais ou menos isso, acho que eu falei a coisa mais clara, né? É mais ou menos eu deixando assim, ó, faz o que você quiser e eu vou aprovar o que você fizer. Tipo, eu não vou te proibir, você faz certo, eu aceito o certo que você fez. Você fez errado, eu aceito o errado. Agora, pelo certo que você fez, tem consequências. Pelo errado que você fez, tem consequências. Deus é justo e Ele não muda. É incrível, querido, quando você conhece Deus. Por que eu disse que quando você conhece Deus que é mais fácil caminhar? Porque você tem tanta convicção que em dado momento Deus te abandonará e deixará você fazer a escolha, que é o livre-arbítrio que a gente fala. Você já notou que a gente fala em livre-arbítrio com a boca linda, gostosa? Nós batistas estamos gostando de falar de livre-arbítrio, como se a gente fosse teólogos e tanto. Todo batista acha que é teólogo, né? É isso que é livre-arbítrio, irmãos. É o abandono de Deus para que você siga em frente, sem Ele te pegar pelo colarinho assim, te conduzir, sem te pegar pelo cabresto te conduzir. É o livre-arbítrio, querido. É o abandono de Deus para você seguir. Siga em paz. Vai pelo teu caminho, e lá na frente a gente se encontra para decidir como é que será. Oh, maravilha, vem querido, olha como é que Deus fala, siga em frente, e lá na frente, Deus se encontra conosco para a gente tratar do como foi e como não foi. Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus te diz desse abandono. Siga em frente, e mais à tarde, nós nos encontramos para a gente conversar sobre o que você fez. Foi isso que Deus fez com Adão. Deixou Adão numa boa com a mulherzinha dele lá, certamente era linda, né? A primeira mulher, o primeiro homem. Deus fez isso com ele. Fica aí, vai em frente. De tarde eu vou voltar para a gente conversar sobre o que você andou fazendo por aí. E Deus chegou de tarde, né? Adão, onde você estava, Adão? Ah, Senhor, eu me escondi, porque eu fiquei com vergonha. Adão, vamos conversar, Adão. Deixei você ir embora sozinho, mas eu combinei de voltar, e aí aconteceu. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Mulher, ah, Senhor, a serpente. Está vendo, querido? O abandono de Deus. Fica aí no jardim, cuida dele, mas não coma da árvore tal, porque no dia que você comer dela, você morre. E de tarde a gente volta para conversar. Quando Deus voltou, encontrou Adão já em pecado. Abandono de Deus, querido. Eu quero que você nota isso, se você puder escrever na sua Bíblia, bem riscado, tá? Quem gosta de riscar a Bíblia, eu risco a minha, e aconselho você a fazer tudo que você puder, para você aprender a palavra de Deus. O capítulo 32, verso 31, quando diz assim, para nós é a grande verdade, que contudo no negócio dos embaixadores, dos governantes da Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que fizeram naquela terra, Deus o desamparou. A palavra é desamparar, e segue da mesma forma, olha, o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. É isso que eu estou trazendo para vocês, irmão. Teologia bíblica pura e simples, chave para a tua vida, para você se conduzir, e sabendo que nossas fraquezas, elas são humanas e não de Deus. E Deus nos desampara, vou pegar a palavra que está aqui, Ele nos desampara para testar, a fim de saber tudo o que há no nosso coração. Por isso que eu citei o exemplo de Adão, de Davi, de José e de todos os seres humanos que você encontrar. Por quê, irmãos? Porque mais uma vez nós vamos só ficar de pé por causa das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Mas se você fizer a escolha certa, você será grandemente abençoado e grandemente honrada e abençoada, porque é assim que funciona. Os méritos diante de Deus, eles surgem na nossa vida sim, irmãos. É assim que surgem os méritos diante de Deus. Lembra que eu falei que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o não justo? Quer dizer, tem coisas que Ele dá para todo mundo, mas tem outras que Ele dá para aquelas pessoas que quando são desamparadas, que Ele não obriga a fazer, e você toma uma decisão correta,
você é abençoado, você vai prosperar numa área que o outro lá não vai, porque você agradou ao Senhor. Isso que é adoração, isso que é louvor que chega ao trono de Deus. O Senhor Jesus não orientou, né, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade é essa. Deus te desampara para viver e você escolhe agradá-lo, mesmo ele tendo te desamparado. Tipo, ele não vai te dar toda aquela garra, toda aquela força para você seguir numa vida, mas você vai se empenhar, se esforçar, se esmurrar e vai fazer igual o apóstolo Paulo disse, né? Que ele, né, subjugava o corpo dele, o reduzia o seu corpo à servidão, para que ele pudesse assim glorificar a Deus e pregar para as pessoas e não ser ele mesmo repreendido com a própria vida. É esse esmurrar o corpo, irmãos, é esse subjugar o corpo, que é quando Deus nos deixa livre para a gente escolher, e a gente faz a escolha que agrada a Ele, né? É aquilo que eu falei outro dia, né? Quem me impede de beber? Ninguém, nem Deus. Quem me impede de sair por aí, desbandar na vida? Ninguém. Mas quando eu decido, eu não vou fazer isso, me socorre, me ajuda, Deus, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso vale mais do que dinheiro de sacrifício. Lembra lá que Deus usou Samuel para falar? Que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Olha que coisa mais gostosa e mais linda. Por isso que é um desafio, irmãos, a gente ser crente e agradar a Deus. É um desafio para a glória. É um desafio aqui servir a Deus. Não é brincadeira, não é fácil, porque a coisa passa por esse momento. Agora, se você guardar no teu coração o versículo 31 e entender tudo que eu quis dizer através de Deus, né, do Espírito Santo de Deus para sua vida, sobre esse desamparo de Deus, você vai entender que em algum momento da vida você sente mesmo, quando é que eu sei que eu estou num desamparo de Deus? É quando o pecado exerce sobre mim uma força grande. É quando o desejo carnal exerce uma força grande, excomungal, aquela coisa louca. É quando a tomada de decisão ruim, ela parece ser melhor para mim, para todo mundo. É quando a decisão errada parece que está certa e é justificável. Ali, querido, você pode estar certo. Deus te abandonou para você poder avaliar, colocar na mesa as cartas, como se diz, e tomar a decisão certa. É nesse momento que Deus te desampara e fala, eu vou deixar você escolher. Deixar você escolher de acordo com o que você conhece. Vou deixar você decidir, e se você tomar a decisão certa, prepara o teu coração, chuvas de bênçãos vai cair sobre a tua vida, mas Deus vai te provar. Se já não está provando, vai te provar. E é sério, querido, ninguém pode decidir por mim, ninguém pode escolher por mim, ninguém pode decidir por você, ninguém pode escolher por você. Mas saiba, Deus desamparou Ezequias para testá-lo, a fim de saber tudo que havia no seu coração. E a gente sabe, porque nós lemos lá, que nessa questão, ele errou e ele falhou. Acabou com o reino, acabou com tudo, né? Ele perdeu tudo que tinha e se cumpriu na vida dele o que Deus havia dito, porque ele fez a escolha errada. Está vendo, querido? O que parecia ser uma visita de embaixadores, algo bom e tal, foi algo ruim e foi uma armadilha. Por isso que eu costumo dizer, irmãos, às vezes aquela proposta de emprego da nossa vida é Deus nos desamparando para a gente decidir. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, tomam decisões erradas na sua vida porque não entenderam do desabandono e do desamparo de Deus. Um dia, do coração, chegou perto de mim me pedindo um conselho. Pastor, estou indo para os Estados Unidos, o que você me diz? Eu peguei e falei para o cunhado, vou falar o seguinte, vou falar o que eu vi. Eu falo para você o que eu vi. Todas as pessoas que eu vi que foram para lá, casados, com família, deixaram as suas famílias e foram para lá trabalhar, abandonaram as suas famílias. Eu vi até um homem que dizia que era pastor no Brasil, fez isso e abandonou sua família. Falei para ele, e depois ilegal é pior ainda. Você tem que ir para trabalhar, você tem que ir com visto para trabalho. Visto para turista é ilegal trabalhar, visto para turista é ilegal para estudar. Cada visto tem sua, você pode fazer aquilo. Visto para turista é só passear e gastar dinheiro no país. Visto para estudar é só para estudar, não pode trabalhar. Visto para trabalhar, raramente você pode estudar, é só para trabalhar, a não ser que teve especificado que você vai fazer isso. Agora o visto para trabalhar, você pode trabalhar. É diferente? Falei, orientei a pessoa, e quando eu falei, olha, todo homem casado que foi para aquele lugar e deixou sua família, perdeu sua família.
ganhei o inimigo, queridos, ganhei o inimigo, porque eu disse aquilo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus nos deixa, irmãos, fazer as escolhas da nossa vida, e a gente precisa entender, Deus está me testando, Deus está provando o que há no meu coração. Esse camarada foi, danou sua vida, danou sua família, sim, tudo aquilo que era mais sábio, mais claro que aconteceria. Então guarda isso no teu coração, o desamparo de Deus nos leva a entender, isso é liberdade, é livre-arbítrio, é hora de fazer a escolha certa, é hora de tomar a decisão certa, e aí Deus vai ser honrado e ser glorificado, amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, tá? E o seu coração. Ezequias caiu na aprovação dos embaixadores e veio a morrer, e isso não seria necessário acontecer na sua vida, porque Deus estava ali provando e testando ele, tá bom? Conclusão, a grande devoção de Ezequias o levou a fazer, irmãos, uma grande renovação espiritual em Israel. Contudo, por um descuido, ele foi desamparado por Deus por causa de uma aliança indevida que ele fez. Fez uma aliança que ele não devia fazer no momento em que Deus havia desamparado e deixado ele para fazer suas escolhas. E ele fez a escolha e ele colheu. Apesar que a Bíblia vai dizer para nós, tá, irmãos? Que ele descansou com seus pais, foi sepultado no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi, né? Com honrarias ele foi sepultado. Contudo, ele teve um momento da vida dele que foi muito ruim. Então que Deus nos abençoe, irmãos, a viver uma vida de renovação, né, de devoção, de renovação a Deus, né, de renovação espiritual, mas que a gente não descuide nas decisões, nas escolhas da nossa vida, para que tudo em nós, né, possa glorificar o nome do Senhor. A gente não precisa ir longe, irmãos. Quantos casamentos não teriam sido destruídos se as pessoas entendessem que naquele momento do desamparo de Deus, era a hora de fazer a escolha certa. Mas quem aqui já ajudou um crente que está em crise em casamento, sabe disso. Adianta a gente falar para eles que o divórcio é a pior coisa? Adianta? Alguém aqui já aconselhou alguém que queria divorciar? Já notou isso? Querido, não adianta você falar para a pessoa, olha, aguenta rapaz, aguenta mulher, vai mais um pouco, vai mais uns anos, deixa Deus resolver isso. Deus vai resolver, abre o coração, perdoa, busca o perdão, busca a força de Deus, anda mais uma milha, né? Vai mais para frente um pouco. Não adianta, querido, porque na hora do desamparo de Deus, é a hora da gente fazer a escolha certa. Então a escolha certa é a escolha da Bíblia. E o que Deus fala sobre o casamento e o divórcio? Deus odeia. Então você tem que entender, está ruim, está horrível, está tudo, hein? Eu estou sofrendo, né? Você não sabe, pastor, o que eu sofro? Não sei mesmo, nem quero saber, em nome de Jesus, né? Mas, vai pela Bíblia, né, irmã? Vai pela Bíblia, é o que eu quero dizer, vai pela Bíblia, é o desamparo de Deus. Eu estou querendo pôr para os irmãos que esse momento é o desamparo de Deus, estão entendendo, irmãos? Aquele momento que o casal chega e fala assim, pastor, você não sabe o que eu sofro? É a hora do desamparo de Deus, é a hora da pessoa, irmão, ficar cega para todo mundo falar, eu vou ficar com a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus odeia. Então não vai partir de mim essa coisa, eu vou aguentar firme e Deus vai resolver. É isso, irmãos, que é o desamparo de Deus. Você tem que ir pela Bíblia. Em outras palavras, quando você estiver vivendo o desamparo de Deus, vá pela Bíblia e obedeça a ela. É o que Deus quer, que Ele espera. Só isso, mais nada. Vai pela Bíblia e obedeça a Bíblia. Desamparo de Deus é isso que eu quero dizer. Se você fizer o que Deus manda, só que é muito duro e difícil fazer o que Deus manda na hora do desamparo de Deus. Por quê? Porque te desamparou. Quando Deus não te desamparou, Ele faz assim com você. Olha, presta atenção, quando você não está desamparado de Deus, Ele te pega no colinho e vai com você, né? Deita, faz carinho, canta a musiquinha para você dormir, dorme, neném, neném não quer dormir. Quando o irmão de Deus não te está desamparado, você está assim. Vem a crise, vem o problema, Ele vai, te afaga, né? E canta no teu coração uma música para você dormir. Quando Deus não te desampara. Mas quando Ele te desampara, é o seguinte, é você e você, com o que você sabe dEle. É a hora que aquela crise, aquela guerra espiritual, aí que você precisa estar cego para tudo e só focado numa coisa, o que diz o meu Deus sobre isso, que diz a palavra sobre isso, o que eu tenho que fazer sobre isso, é onde você tem que conhecer a verdade, é onde conhecereis a verdade vos libertará,
é onde esta expressão entra em ação. Mas se você não conhece a verdade, você vai pelo caminho do boi, né? Qual que é o caminho do boi? Um dia que você for na roça, você olha. Quando você passar num pasto e ver um trilho lá assim, aquele trilho que vai, que volta, é o caminho do boi. Eu chamo de caminho do boi porque é o caminho que todo mundo vai por ele. O caminho do boi, o boi não desvia, é incrível, irmão. Ele só desvia para comer lá um matinho. Mas na hora de ir embora, ele vai pelo caminho dele, é o trilho, é o caminho do boi. Tem crente que anda pelo caminho do boi, mas não anda pela palavra porque não conhece a palavra. Aí ele vai pelo caminho do boi. Aí se para prosperar você tem que levar um tijolinho para casa, você leva, porque você vai pelo caminho do boi. Se para ser liberto tem que passar em cima do sal grosso, caminho do boi, você vai pelo caminho do boi, passa sal grosso. Se para prosperar, para você ter vitória, né, lá na tua casa, tem que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, você vai pelo caminho do boi e abre, deixa lá e faz tudo quanto é coisa errada, porque todo mundo fala que se deixar no Salmo 91 vai dar certo. Caminho do boi, querido. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, mas a gente tem que conhecê-la, porque na hora do desamparo de Deus, só vai te restar a palavra, só a palavra de Deus. Por que Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele não cedeu e não foi vencido por Satanás na tentação? Porque na verdade ele conhecia a palavra. Quando o diabo veio falar estava assim, né? Pois na palavra está assim, mas também está escrito. Na hora da luta, irmão, na hora da adversidade, depois de 40 dias de jejum, 40 noites de jejum, você com fome lá igual Jesus, você numa crise terrível, numa situação terrível, e você desamparado por Deus, a única coisa que vai te restar é o teu conhecimento da palavra de Deus. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque na hora do desamparo, você vai lembrar de todos os conselhos que os outros te deram, mas o que deve prevalecer é a palavra de Deus. Teve um dia que alguém disse assim, apesar que não adianta, é entendimento das pessoas, tem muita gente que fala assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E sabe o que eu gosto de dizer? Que Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu costumo dizer que Deus tem compromisso com a palavra dEle, e ela não volta vazia. Então assim, se você conhece Deus pela palavra, pega a palavra e mas garra na tua vida, pratica ela, porque Deus tem um compromisso tão grande com a palavra dele, que ele faz a palavra dele cumprir. Queira o homem, queira não, queira o inferno, queira não, queira as autoridades de um país, queira não, Deus faz a palavra dele cumprir. Então Deus tem compromisso com a palavra dele, amém, queridos? Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, mas a palavra do Senhor não passará. Deus zela para que cada vírgula, cada sentença da sua palavra se cumpra. Então, Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um ótimo restante de semana, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, bendito é teu nome, Senhor, te agradeço muito pelo tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja. Obrigado, Senhor, levanta-nos e nos ajuda nessa caminhada com o Senhor. Fortaleça o nosso coração, naqueles momentos em que o Senhor nos desamparar para escolhermos, naqueles momentos que o Senhor desamparar-nos para nós exercitarmos o nosso livre-arbítrio, pedimos que mesmo ali esteja a tua mão nos sustentando, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Quero te pedir pelo casamento dos teus filhos e filhas na igreja, sustenta, Deus, nas decisões, nos negócios, no trabalho, no emprego, nas decisões ministeriais, ó Deus, em todas as escolhas e decisões, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo e ajuda-nos a tomar as decisões e escolhas de acordo com a tua palavra. Mais uma vez, peço que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração e nos ajude. Obrigado, Pai, mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia. Deus te abençoe, te guarda e te fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo.